Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós estamos trazendo aqui uma palavra, os inimigos do divórcio. É uma série que Deus nos entregou e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o casamento. Às vezes nós casamos sem entender nem o que é o casamento e nós queremos explicar à luz da palavra o que é o casamento para vocês. Geralmente quando nos casamos estamos muito apaixonados e ficamos naquela paixão inicial, né? Mas quando nós já entramos para a realidade do casamento, vem os desafios. E nesses desafios, nós acabamos nos decepcionando com o que imaginávamos que era casamento e acabamos não lutando e querendo desistir das nossas alianças. Mas antes de tudo, deixa eu pedir a vocês para estarem se inscrevendo no canal. Deixa aí aquele joinha para nos ajudar e assim alcançarmos muitas outras famílias. Você não tem noção como você ajuda o canal apenas com um joinha, um comentário. Então, não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá bom, gente? Obrigada a vocês que já estão inscritos, vocês que já fazem parte do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gênesis capítulo 2... vai falar sobre o primeiro casamento. Gênesis 2, no versículo 24. Vai dizer o quê? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui, queridos, foi o casamento, foi o primeiro casamento que Deus fez, né? O Senhor instituiu a família a partir desse versículo na Bíblia. Então, o casamento de Adão e Eva. O Senhor, ele sonhou com o casamento. O Senhor criou o casamento para o nosso bem, para o nosso proveito, para o crescimento da humanidade. Então, o casamento é projeto de Deus, dá muito certo. Então, nós temos que investirmos no nosso casamento. E a gente vê muitos divórcios mesmo dentro das igrejas, justamente por isso, porque as pessoas casam sem saber o que é o casamento, se casam pela paixão, né? Uns se casam porque querem ter relação sexual, outros se casam porque tão apaixonado e querem estar ao lado, mas quando chega a realidade, realmente ficam bem decepcionados, porque casamento também é uma faculdade de Deus, uma ferramenta que Deus usa para trabalhar no nosso caráter. O casamento não é como a gente escuta muito, e isso é bem verdade. Não é para sermos felizes, mas é para fazer o outro feliz. E quando nós casamos nesse intuito de sermos felizes, ficamos frustrados, porque são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e que sempre, de vez em quando, vão divergir. E sempre os dois devem estarem dispostos a renunciarem para que possa agradar o outro. Se os dois entendem isso, o casamento vai ser feliz, o casamento vai dar certo. E o casamento, amados, para Deus é indissolúvel. Quando Deus criou o casamento, ele não pensava em divórcio, em separação, de maneira nenhuma. Quando o Senhor instituiu o casamento, ele pensava em uma única aliança, como é a aliança de Deus com o povo de Deus. Por isso que nós dizemos que o casamento é indissolúvel para Deus, porque Deus, ele não abre mão do seu povo de maneira nenhuma. Pode o homem cair, transgredir, errar, ele é compassivo e misericordioso e ele sempre vai dar uma chance. Ele sempre vai chamar para a reconciliação. Ele sempre vai liberar o perdão. E o casamento é uma analogia desse amor de Deus com o homem. Por isso que nós não conseguimos enxergar a Deus amando o divórcio e aprovando o divórcio, porque justamente por isso, porque Deus, ele não vai abrir mão do seu povo. Ele não abre mão de nenhum de nós. Ainda que nós erramos e continuamos errando, ele sempre vai estar batendo na porta e chamando para a reconciliação, para um concerto de aliança. E do mesmo jeito, ele espera de nós que nós tenhamos compaixão dos cônjuges caídos, daqueles que porventura caíram da graça,
se afastaram da presença do Senhor, abandonaram os seus lares. Então, aquele cônjuge que fica de pé é a representação de Deus que vai ficar ali, orando por aquela pessoa que está caída, para que ela possa se arrepender e se reconciliar. E o casamento para Deus é isso, é deixar pai e mãe e se unirem à sua esposa e serão uma só carne. Então, se eu não deixo pai e mãe, mas me uno à minha esposa, né, formamos uma só carne, por meio da relação sexual, isso foi o casamento? Não, porque por 2 pontos, temos que assumir um compromisso diante da sociedade, deixar o pai e mãe, né? Isso é fornicação. Então temos que deixar pai e mãe, assumir um compromisso diante dos homens, da sociedade. E também temos no Brasil, temos que ir a um cartório e cumprir as leis legais, né? Por quê? Porque para que nós possamos assinar aquele papel ali, sim, nós estamos oficializando o nosso casamento. Diante de Deus nós oficializamos, né? E diante dos homens. Então cumprimos o espiritual e o material. Então nós precisamos entender isso e buscarmos viver o que Deus nos pede, né? Estarmos dentro da palavra, tanto cumprindo as leis dos homens como a lei de Deus. E que nós possamos entender o porquê que o casamento é indissolúvel para Deus. Porque diante de Deus, o casamento não é aquele papel apenas. Aquele papel é os homens que criaram, é para que venha a ser formalizado. É sobre negócios, né? É como se nós estivéssemos legalizando os nossos direitos como cônjuges, né? Então o papel traz isso. Quando o casamento é para Deus, é debaixo das bênçãos do Senhor, é quando nós apresentamos ao Senhor o nosso casamento. E quando nós nos unimos ali, através do ato sexual, ali foi formada aquela família. Houve um laço de almas. Por isso que o adultério é tão terrível. Porque toda vida que nós temos relação com extraconjugal, nós estamos formando um laço de almas com uma pessoa que não é o nosso cônjuge. Então nós estamos adulterando, porque já foi feita uma primeira aliança, né, com o cônjuge na qual nós escolhemos. E amados, por isso que Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio, ele transgride a lei de Deus. Porque Deus criou o homem para a mulher, para formarem uma só carne. Então, como é que uma só carne pode se dissolver, se desligar? É impossível. Porque, por mais que o papel você vá, divorcie, mas não vai revogar, não tem como desfazer o ato conjugal, a união familiar que houve a partir daquele momento que nós decidimos nos unirmos e formarmos uma só carne. Então, diante dos homens, por isso que a Bíblia diz: o que Deus uniu, o homem não separa. É justamente por isso. Porque podemos até nos separarmos por dureza de coração, mas não por vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a dureza do coração do homem, por causa dela, Deus permitiu Moisés criar a carta de divórcio. E essa carta de divórcio é para que as mulheres não venham a sofrerem a pena de morte. Porque quando uma mulher pega em adultério, ela sofria a pena de morte, né? Então, e o homem também. Então, na lei de Moisés, ele decidiu criar a carta de divórcio porque os homens, eles queriam jogar as mulheres fora, sem nenhum direito. Eles queriam, por nada, abandonar as suas esposas. Então Moisés, para que pudesse cuidar dessas mulheres, dar o livramento dessas mulheres, ele aprovou, né? Ele criou a carta de divórcio. Mas nem sempre foi assim. Não foi desde o início, foi os homens que tiveram essa ideia para poder... justamente por isso, para que viesse trazer esse livramento para as mulheres, né, esse cuidado, porque senão eles até matariam para poder se ver livre das suas esposas para casarem novamente, porque eles sabiam que só o que separa o homem da mulher é a morte,
né? Somente por meio da morte é que o homem e a mulher se separam diante de Deus. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 7, diz que enquanto o marido viver e a mulher está ligada a ele pela lei. E da mesma forma escrito em Romanos capítulo 7, enquanto viver o marido, a mulher fica ligada ao homem pela lei de Deus. Então, queridos, nada desfaz um casamento. E às vezes as pessoas querem se enganar, querem colocar suas vontades acima da palavra de Deus, querem adequar os seus desejos e querem que a palavra se sujeite aos desejos humanos, mas é a realidade, é o que a palavra diz. Então nós trazemos esse conteúdo para você, esclarecendo o nosso ponto de vista de entendimento das Escrituras, e que você possa tirar as suas dúvidas, né? Que você possa estudar sobre isso. Por isso que nós somos inimigos do divórcio, porque Deus é inimigo do divórcio. Deus odeia o divórcio. Está lá em Malaquias 2,14, diz que um dia a gente fala ali que Deus odeia o divórcio. Então nós não vamos amar algo que nosso Deus odeia, né? Por isso nós não somos apreciadores do divórcio, e sim do perdão e da misericórdia. Até porque o divórcio, a gente não vê compaixão no divórcio. A gente vê, é como se nós disséssemos: eu não quero saber de você, que você se vire, se quiser faça o que quiser, morra, viva, faça o que quiser da sua vida, porque eu vou ser feliz. Em outras palavras, é isso. Será que Deus faria isso? De maneira nenhuma. Então o divórcio, ele é sem misericórdia. Já a compaixão, o amor de Deus, ele sempre vai ser um Deus de chances, de nova aliança. Não importa se eu matei, se eu roubei, se eu adulterei, se eu prostituí, seja o que for, ele sempre vai me perdoar. Porque lá em Atos capítulo 3 diz: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então a proposta de Deus para o homem é o arrependimento, para que ele possa cancelar, anular o nosso pecado. Então, do mesmo jeito que nós queremos receber essa misericórdia de Deus, nós devemos doar também para os outros, para aqueles que precisam do nosso perdão e da nossa compaixão. Então é isso, queridos, nós vamos deixar essa palavra para vocês. Queremos agradecer a você que ficou até aí conosco no vídeo, que você possa compartilhar essa palavra com alguém que você acredita que precisa dessa palavra, ouvir uma palavra de direcionamento, de despertamento da parte de Deus, e que você possa se inscrever aí no canal, não se esqueça, deixe seu joinha e até a próxima, tá bom? Um abraço, fica na paz.